Fala, meus guerreiros! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao meu mundo de muitas possibilidades da inteligência artificial. Se você não me conhece, deixe-me apresentar. Sou Roger Sampaio, cientista de dados, e é uma alegria compartilhar conhecimento com você através desse canal, porque conhecimento transforma a vida das pessoas, assim como tem transformado a minha. E eu, em particular, amo falar sobre inteligência artificial. É um tema que está bastante em alta. Daqui uns dias tudo vai ser dominado pela IA. Gostando ou não gostando. Por isso eu preparei esse vídeo, né? Para ensinar vocês a criar sua primeira aplicação que usa inteligência artificial através do Azure. Se você nunca criou um aplicativo que usa inteligência artificial, tá aí. Uma excelente oportunidade para você aprender na prática isso aí. Por isso que eu coloquei um nome bem sugestivo. Implantando sua primeira IA no Azure. Fácil e rápido. E vamos começar com um serviço específico chamado serviço de linguagem. Vamos lá? Aperte os cintos porque vamos decolar. Então, meus guerreiros, eu realmente estou bastante empolgado em compartilhar conhecimento com você através dessa aula, porque essa aula em especial, ela é prática. É a hora que realmente você coloca a mão na massa. A gente sai da teoria e realmente aplica. Porque no final a gente não quer ficar decorando aquelas coisas, né? A gente realmente quer ver a coisa funcionar. Então, essa aula é bastante interessante porque ela explora como você pode criar um serviço de inteligência artificial utilizando a Microsoft através do Azure. O que eu vou ensinar aqui para vocês vale também para qualquer serviço. Embora a gente vai citar um serviço em específico, né? Todos os demais vão seguir o mesmo raciocínio, beleza? Vamos lá. Independente do serviço que eu estiver falando, o recurso que a Azure oferece para isso, né? Nós vamos, toda vez que tiver que trabalhar com algum deles, nós vamos utilizar a seguinte metodologia. Primeiramente, nós iremos implantar esse serviço, beleza? Quando você implantar o serviço, você vai ter uma série de informações sobre ele. Mas as informações principais seriam o endpoint, o nome e as chaves. O endpoint é o local web aonde o serviço se encontra. Você vai poder acessar o serviço através de uma solicitação HTTP, por exemplo, né? Então você acessa como se fosse uma API, beleza? Ó, aqui está o nome aqui, ó. Você, através do seu aplicativo, você chama o serviço através de uma solicitação. E para consumir o serviço, você vai precisar do endpoint, que é o ponto de extremidade, conhecido como ponto de extremidade, o nome do serviço, a chave, que no caso existem duas chaves, isso é para questão de autenticação. Você pode utilizar ou a chave 1 ou a chave 2. Uma vez que você solicita algo para o serviço vai te responder algo, né? É como se fosse uma API, você manda a solicitação de algo e ela vai te responder, sempre assim. Você envia uma HTTP request e o serviço vai te responder uma HTTP response. E a forma que ele responde é através de um arquivo JSON, beleza? Então, o que eu quero dizer com isso? Para criar um produto que use inteligência artificial da Microsoft, você precisa implantar o serviço, beleza? Esse é o primeiro ponto. E depois você precisa construir funções no seu aplicativo, utilizando a linguagem de programação que você quiser, como por exemplo Python, para consumir esse serviço, beleza? Isso vale tanto para o serviço de reconhecimento de formulários, para o serviço de linguagem, para os serviços associados à IA generativa, não importa, beleza? Então, é assim que a gente trabalha. Agora, neste momento, nós iremos contextualizar o nosso problema de negócio, para que então possamos pensar juntos em uma solução, na construção de uma solução analítica que ajude o negócio, que resolva o problema de negócio.
Bem, você como cientista de dados foi contratado pelas Casas Bahia e ela deseja compreender o comportamento dos clientes, no sentido se os clientes estão gostando ou não dos eletrodomésticos, se eles estão satisfeitos ou não. Independente do nível de satisfação, a empresa deseja compreender os fatores que influenciam esse nível, como por exemplo, preço, durabilidade, marca. E os feedbacks, eles são fornecidos constantemente no site da empresa. Os clientes, eles compram produtos o tempo todo e eles estão falando dos produtos, falando bem ou falando mal. Então, o que as Casas Bahia deseja saber é se os clientes estão gostando ou não dos produtos. E uma forma de responder isso é fazendo análise do feedback. Vamos olhar aqui o site dela. Opa, voltar para cá. Quando a gente olha aqui Casas Bahia, né? Vamos clicar, por exemplo, em um eletrodoméstico aqui, geladeira. Aí você tem um preço, as características. E aqui, quando você desce mais um pouquinho abaixo, os feedbacks. Ó, as pessoas estão gostando. Produto super bom, chegou bem embalado, sem nenhuma avaria. A geladeira é bem espaçosa e bonita. Excelente tamanho e ótimas divisórias. Então, os clientes estão satisfeitos com esse produto, beleza? Falaram em relação às características da geladeira, que ela é espaçosa, ela é bonita. Falaram questões de entrega, né? Que chegou sem nenhuma avaria. Vamos pegar, por exemplo, esse produto aqui agora. Essa aqui também, ó, é muito boa, superou as expectativas, congelador, espaçosa, muito boa. É ótima, é muito boa, realmente estão gostando. Então, o que nós iremos fazer? A empresa disponibilizou feedbacks sobre os eletrodomésticos, que os próprios clientes deram. Então, nós iremos analisar esses feedbacks, né? Aí eu já deixei preparado aqui, antemão, 10 feedbacks sobre produtos. Né? Então aqui ó, nós temos 10 feedbacks, são clientes opinando sobre os produtos. Então aqui por exemplo, é o primeiro feedback, ó. Comprei a geladeira e em menos de 3 meses começou a fazer ruído constante. Além disso, a porta não veda direito, né? Esse foi um feedback negativo, ele não gostou. Vamos ver, por exemplo, esse aqui, ó. A máquina de lavar consome muita água e demora demais nos ciclos. Também não gostou. Então, nós iremos analisar esses feedbacks para saber se os clientes estão gostando ou não dos produtos. Se eles estão... nós iremos, então, fazer o quê? Analisar o que a gente chama de sentimento. Qual é o sentimento que os clientes estão tendo em relação aos eletrodomésticos? O sentimento pode ser positivo, pode ser neutro ou pode ser negativo. Beleza? Para realizar esse tipo de trabalho, nós temos um serviço da Microsoft, um recurso chamado Linguagem de IA, que fornece para nós análise de texto. Essa análise de texto ela é capaz de detectar, por exemplo, o idioma do texto, extrair palavras-chave, entidades vinculadas e fazer análise de sentimento também, que é o que a gente quer, né? Dado um determinado feedback, eu quero saber se é positivo, se é negativo ou se é neutro. Beleza? Então, no final, o que nós iremos ter é um resumo, né? Que nos indica se os clientes estão gostando ou não dos produtos. Beleza? Nós iremos analisar o sentimento em relação a cada um daqueles feedbacks. Beleza? Essa situação que eu expliquei para vocês é bastante recorrente. Imagina que você tenha uma loja virtual e as pessoas estão opinando sobre os produtos. Se você quer saber se elas estão gostando ou não, na prática não tem como você ler muitos feedbacks. Imagina você tendo 1000 feedbacks. Então você pode construir uma solução que ela automatiza isso para você, né? Ela pega um feedback e ela consegue interpretar, saber se é positivo ou se é negativo. Ou ainda se é neutro, beleza? Então, vamos voltar para o Azure aqui. Então, o primeiro passo é implantar esse serviço. Qual é o serviço que eu estou trabalhando? Linguagem de IA do Azure. Beleza?
Aqui eu estou na página inicial. Vamos clicar em criar um recurso. Meus guerreiros, vamos nesse momento agora pesquisar pelo serviço. Vamos colocar aqui, ó, serviço de linguagem de IA. Aí aqui existem várias opções, serviços de linguagem e serviços de IA do Azure. Qual a diferença entre eles? O segundo serviço ele é mais amplo, é como se fosse um guarda-sol, que inclui diversos serviços e não apenas o serviço de linguagem. Aqui inclui, por exemplo, recursos relacionados à visão computacional, a IA generativa e outros, né? Agora, esse aqui é apenas o serviço de linguagem, beleza? Neste caso, eu vou utilizar apenas ele. Eu poderia utilizar o segundo também, né? Mas eu vou utilizar o primeiro, porque ele é bem específico para aquilo que a gente quer, beleza? Ó, e algumas coisas que ele permite fazer, como, por exemplo, análise de sentimento, né? Conforme nós já discutimos anteriormente, beleza? Neste momento, vamos deixar... Não vamos marcar essas opções aqui. Vamos colocar aqui, continue to create your resource. E aqui nós vamos colocar a configuração básica, né? Para que o serviço possa ser implantado. Qual é a assinatura que está associada? Qual o grupo de recursos? Eu vou colocar em um grupo chamado Grupo de Recursos de IA. Caso você não tenha esse grupo, você pode criar ele aqui clicando em Criar Novo. A região onde o serviço vai estar hospedado, vai estar implantado. Vou deixar nessa região aqui, Este dos Estados Unidos. O nome, né? Colocar aqui Serviço de Linguagem de IA do Azure. E o valor. Aqui tem a camada gratuita, né, que é a camada free, e a camada S, né, que é o valor pago, né? Vamos utilizar a camada gratuita, né, que permite um total de 5.000 transações por 30 dias. Já a camada paga permite mais, né? No caso é 1.000 chamadas por minuto. Nesse caso, como eu estou apenas mostrando para vocês, nós estamos apenas experimentando coisas, a camada gratuita já nos atende. Vamos marcar isso aqui, próximo, 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 próximo. Agora ele vai fazer a validação final e agora vamos clicar em criar. O serviço será implantado. Vamos aguardar um pouquinho, pode demorar até uns 5 minutinhos e já já a gente volta, beleza? Retornando aqui, meu guerreiro, perceba que a implantação foi concluída. Eu vou acessar o recurso. Ir para o recurso. Então, essa primeira etapa aqui já foi concluída, né? O serviço já foi implantado. Agora nós iremos acessar o serviço e copiar principalmente essas informações aqui. O endpoint, o nome e as chaves de acesso. Beleza? Vamos acessar, aqui está o serviço, né? Grupo de recursos. O nome que eu dei para ele, serviço de linguagem do Azure. Vamos acessar. Então aqui eu estou na página do recurso. Tem uma série de opções que você pode utilizar, né? Por exemplo, verificar métricas relacionadas ao monitoramento, questões de segurança e por aí vai, beleza? Mas perceba que logo de cara, né, na página inicial, eu vou ter o grupo de recursos no qual o recurso está implantado, se ele está ativo ou inativo, no caso ele está ativo, a região dele. Aqui nós temos o ponto de extremidade. Nós iremos precisar dessa informação. Para consumir esse serviço, eu obrigatoriamente vou precisar do ponto de extremidade das chaves. Então, vamos copiar aqui, né? Botar no bloquinho de notas. Deixa eu abrir aqui. Esse é um ponto de extremidade. Ponto de extremidade, né? que é o nosso endpoint, extremidade. E vou clicar aqui
para obter as chaves. Essas chaves são chaves de autenticação. Existem duas chaves, você pode utilizar qualquer uma delas, beleza? Ou a primeira chave ou a segunda chave. Vou mostrar a chave aqui, ele está oculto porque isso aqui é uma informação que ela não pode ser publicada de forma discrepante, né? Eu tô mostrando aqui a chave para vocês, mas depois que eu executar essa aplicação aqui, eu vou mudar. Porque senão você, com a informação do endpoint e a chave, você consegue acessar o serviço e consegue fazer coisas sem a minha autorização. Então guarde bem essas chaves. Essas chaves elas não devem ser divulgadas publicamente, entende? Então eu já vou copiar a chave 1. Então eu tenho um endpoint, eu tenho a chave 1, beleza? Vamos voltar para nossa aplicação agora que eu estou o código, né? O que nós iremos fazer? Nós iremos criar um arquivo para guardar todas as nossas variáveis de ambiente, né? Isso é uma prática comum quando estamos programando, né? E nós criamos esse arquivo com o seguinte nome, .env, né? E aqui eu vou definir todas as variáveis de ambiente que eu quero, como por exemplo o ponto de extremidade e a chave, beleza? Então aqui eu vou criar duas variáveis. Uma que vai ter o valor da chave e a outra que vai ter o valor do endpoint, beleza? Vou copiar aqui o endpoint. E eu vou copiar também, meus guerreiros, a chave. Beleza? E vou salvar. Percebam? Novamente o nome do arquivo, .env. Para carregar as variáveis de ambiente, utilizando essa configuração de arquivo, nós iremos precisar de uma biblioteca chamada .env. Caso você não tenha ela ainda, você deve instalar. Você pode utilizar o comando pip-install. Pip-install. Eu queria aumentar um pouquinho isso aqui. E o nome da biblioteca. pip-install.env no caso, beleza? Além disso aqui, nós iremos precisar da biblioteca referente ao Azure. E não é qualquer biblioteca. Eu vou instalar a biblioteca que representa a análise de texto, que representa o serviço de linguagem de IA do Azure e representando especificamente a análise de texto. O nome dela se chama Azure AI Text Analytics. No momento que eu gravo esse vídeo, está na versão 5.3.0, mas no momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que esteja em outra versão, beleza? Então aqui eu instalei ambas as bibliotecas. Perceba que ele mostra claramente aqui. Aqui eu estou dentro de um ambiente Python, beleza? Estou utilizando o Python 3.11. Na verdade, eu criei um ambiente virtual com o Python nessa versão. Beleza? Então nós instalamos as bibliotecas que nós iremos utilizar. A .env para carregar as variáveis de ambiente e a biblioteca que representa o próprio recurso que nós queremos, beleza? E agora nós iremos importar as bibliotecas. Neste caso aqui eu vou precisar da biblioteca pandas para carregar, para manipular data frames, né? Por que eu vou precisar manipular data frames? Porque os arquivos feedbacks, né? Eles estão representados como arquivos textuais, mas eu vou carregar todos eles em uma única estrutura, que é um data frame, em que cada linha do meu data frame representa um feedback, beleza? Vamos utilizar a biblioteca OS, porque eu vou precisar acessar especificamente essa pasta, beleza? Vou acessar dentro do .env um método chamado load.env para carregar as variáveis de ambiente. E aqui, esses dois aqui é referente ao Azure, né? Perceba que eu tenho Azure AI Text Analytics, importando a classe Text Analytics Client, né? Conforme o próprio nome sugere, é o cliente para acessar a funcionalidade de análise de texto. E essa aqui nada mais é do que a classe para lidar com questões de credenciamentos do Azure, beleza? Então aqui eu vou carregar. Então, olha só, o que nós iremos fazer? O primeiro passo eu vou carregar as variáveis de ambiente, né? Que no caso são duas,
né? Tanto a chave como o endpoint. E eu vou precisar acessar o Azure, né? Eu vou precisar acessar o Azure e depois criar um cliente que representa uma instância do serviço de interesse. Ou seja, eu vou precisar criar um cliente do tipo de análise de texto, ou seja, um Text Analytics Client, né? Então, vamos lá, olha só, o primeiro passo é obter a credencial do Azure. Para fazer isso, você pode utilizar a classe chamada Azure Key Credential, passando a chave, beleza? Vai te devolver as credenciais e para instanciar um cliente que vai fazer referência ao serviço de análise de texto, ou seja, um Text Analytics Client, você vai precisar o quê? Das credenciais e do endpoint, beleza? Caso ocorra exceção, eu vou mostrar na tela. Caso contrário, eu vou dizer uma mensagem. Qual é a mensagem que eu vou dizer? Cliente autenticado com sucesso. Vamos ver. Beleza, olha aí, funcionou perfeitamente. Quer dizer que eu estou conectado ao Azure e estou usando esse serviço aqui. Beleza? Colocar credential. É um objeto, né? Um objeto da mesma forma que AI Client. Aí dentro de AI Client você tem uma série de métodos, de atributos que você pode utilizar. Beleza? Então, o primeiro passo é, estou conectado ao Azure, né? Eu já conectei ao Azure e já criei o objeto que vai representar o cliente de análise de texto, ou seja, o nosso Text Analytics Client. E o nome da variável é AI Client. Qualquer função que você for precisar referente a esse serviço, você vai utilizar AI Client. AI Client ponto alguma coisa, beleza? Agora nós iremos acessar a nossa pastinha chamada Feedbacks, que está aqui. Eu vou ler todos esses arquivos aqui, um por um, e guardar eles dentro de um data frame. Então, olha só. Eu criei uma variável chamada pasta feedbacks, né? Que é o caminho dos feedbacks. Criei uma lista, né? Então, eu vou listar todos os diretórios dessa pasta aqui, né? E ele vai guardar dentro de arquivo. Se o arquivo terminar com .txt, eu vou considerar ele, né? Aí eu vou juntar ao meu caminho esse arquivo, beleza? E eu vou abrir esse arquivo de texto no modo de leitura, por isso que tem um R aqui. Garantido que a codificação seja o TF8, beleza? E depois eu vou ler esse arquivo, ó, tem a f.read, ignorando os espaços. Vou guardar o texto. E eu vou adicionar dentro da minha lista, né, o texto, beleza? Então, feedbacks.append, vou colocar o nome do arquivo e o feedback. O feedback é o texto propriamente dito. Depois que eu fizer isso aqui, né, eu vou criar um data frame passando esta lista aqui. No final, nós iremos ter isso aqui, ó. Então, ó, feedback 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, beleza? Então, aqui, esse aqui representa o arquivo de número 1 e é o primeiro feedback. Esse aqui é o feedback de número 10. Esse aqui é o feedback de número 2, beleza? Tá aqui. Beleza. Agora, o que nós iremos fazer? Nós conectamos ao Azure, conectamos ao serviço responsável pela análise de texto. Preparamos o nosso arquivo, né, o nosso data frame com todos os feedbacks. Eu vou chamar o serviço, né, de análise de textos para cada um desses itens, né? Eu quero saber qual é o sentimento que ele vai dar para cada um desses feedbacks aqui. Para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto. Eu quero saber se o sentimento desse texto aqui é positivo, negativo ou neutro, beleza? Esse tipo de serviço, meus amores, ele vai devolver um objeto JSON e a configuração é mais ou menos parecida com isso. Você tem um sentimento, né? Por exemplo, o sentimento que ele foi classificado, positivo, negativo, neutro, e ele vai te dar também os graus de confiança para cada um desses sentimentos, beleza? Ó, para positivo deu
85%. Para neutro deu 0,10. E para negativo deu 0,05. Ou seja, tem 85% de chance de ser positivo, beleza? O que nós iremos fazer agora? Eu irei criar uma função que vai justamente chamar o Azure, chamar esse serviço e vai devolver para nós a classificação, beleza? Então, meus amores, preste muita atenção agora, porque isso aqui é o coração da nossa aplicação. Vamos primeiramente se concentrar nessa função e depois como é que a gente vai chamar ela. Então, eu vou criar uma função chamada analisar sentimentos, que vai receber o quê? Os feedbacks, que é o nosso data frame. Então, eu vou chamar o serviço. Como é que eu vou chamar o serviço? Eu vou utilizar a variável AI Client, beleza? Dentro dessa variável, dentro desse objeto, existe uma função própria para fazer análise de sentimento. E o nome não poderia ser mais lógico do que Analyze Sentimento, né? Existem outras também, mas para aquilo que a gente quer neste momento, que é fazer análise de sentimento, nós iremos utilizar exatamente esse método, né? AI Client.Analyze Sentimento, né? E aqui você vai passar qual é o objeto, que neste caso aqui são os feedbacks, beleza? E eu vou guardar, né, a resposta dentro de resultados, beleza? Resultados vai ser um objeto do tipo JSON, beleza? Então, você pode ter uma lista de resultados. Então, para cada resultado, em resultados, eu vou exibir esse resultado, beleza? Deixa eu comentar por enquanto essa parte aqui. Só para nós visualizarmos algo. Vou chamar essa função, só que eu não vou atribuir um data frame, beleza? Então, eu vou passar o meu data frame, né? A coluna feedbacks e vou transformar para lista. Então, olha só. Eu estou chamando os resultados, né? Porque cada um deles cada resultado aqui representa o quê? Representa um feedback, né? Porque aqui vai devolver uma série de informações. Cada resultado aqui representa o resultado referente a um feedback, né? Então, eu vou exibir o resultado e o tipo. Perceba que o resultado final, ó, aqui, ó, é uma série de elementos. Nós temos o elemento ID, nós temos o elemento sentimento, nós temos o warning, nós temos os intervalos de confiança. O nosso interesse aqui é sentimento, que é justamente o que ele classificou, se é um sentimento positivo, negativo ou neutro, né? E principalmente os graus de confiança. Perceba que neste caso aqui ele devolve 3, né? Porque ele devolve o grau de confiança para cada sentimento, né? E o que for maior seria o campeão, né? Então, por exemplo, aqui 85% de chance de ser negativo, né? E aqui é a sentença. O que é a sentença? É o texto que você passou para ele, ó. E o tipo de objeto que eu estou trabalhando, né? Ele fala aqui que é um model, né? Que é um resultado de uma análise de sentimento. Então, repetindo, cada um desses resultados representa o resultado referente a um feedback, beleza? Por isso que eu estou utilizando for. Aqui seria, por exemplo, do segundo, aqui seria do terceiro e por aí vai, beleza? Quando eu for retornar, eu não quero retornar tudo isso. Eu apenas quero retornar o sentimento campeão, positivo, negativo ou mixado. Mixado seria neutro, beleza? Então, o que nós podemos fazer? Primeiramente, pode ser que o retorno
do recurso seja erro. Caso você passe algum valor inválido, então nós precisamos tratar esse tipo de situação. Quando o resultado não for coerente, né, for com erro, você precisa garantir que isso não vai ser adicionado ao seu data frame. Concorda? Então o resultado ele não pode ser erro. Caso se ele for erro, né? Se tiver acontecido algum erro durante o pré-processamento, né? E o recurso não ter processado, nós iremos colocar a seguinte palavra reservada: erro. Ou seja, qual é o sentimento? Erro. Quer dizer que aconteceu algum erro, beleza? Então a primeira coisa é, eu vou verificar se o resultado não é erro, beleza? Então, se o resultado não for erro, eu vou obter todos os scores, né? Como é que eu sei dos scores? Eu posso pegar resultado, ponto, confidence scores. Aí eu vou obter todos os scores. O positivo, o negativo e o neutro, né? Aí eu vou criar um dicionário com esses scores, né? Eu vou criar uma chave chamada positivo, vou armazenar o valor do positivo. Do neutro, eu vou armazenar o valor do neutro, né? Que neste caso aqui se chama mixed. E se for negativo, né? Eu vou criar também, né? Então eu tenho para positivo, para misturado, né? E para negativo, beleza? E depois eu vou pegar o sentimento de maior confiança. Eu vou obter o valor máximo do meu dicionário e a chave, né, é confis.get, o sentimento mais forte. E eu vou adicionar ele ao sentimento, sentimentos.app, sentimento mais forte, beleza? No final, eu vou retornar as classificações para cada feedback. Lembrando que tem apenas uma única classificação possível, beleza? E eu vou guardar isso aqui, né? Eu vou guardar isso aqui dentro de uma nova coluna chamada sentimento associado, beleza? Então, olha só, eu vou chamar a variável, aliás, a função analisar sentimentos, passando todos os feedbacks no formato de lista, e vou guardar cada valor dentro de uma nova coluna chamada sentimento associado. Beleza? Se acontecer algum erro, né, eu vou mostrar na tela. Opa! Aconteceu uma coisinha aqui. Não é mixture, né? Como é que eles chamam isso aqui? Deixa eu dar uma olhada lá. Ele se chama Nature. E agora aqui a gente não precisa mais dessas informações. Vamos colocar novamente. Agora vamos dar uma olhada, né? O nosso data frame. Vou saber qual é o sentimento associado. Vou colocar também o feedback. Então aí ele classificou o primeiro sentimento negativo, 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 positivo, positivo, negativo. Beleza? Calma aí, deixa eu conferir uma coisa aqui, meus guerreiros. Ó, não teve nenhum que foi classificado como neutro. Realmente. Esse aqui, foi, por exemplo, foi quase neutro, mas ele ainda saiu como positivo. Neutro seria... Não teve nenhum como neutro. E eu ainda posso, se eu quiser melhorar essa visualização,
ampliar esse texto aqui para ele não quebrar, beleza? Mas ao invés de fazer isso, né, vamos pegar uma linha e verificar. Aliás, eu posso até abrir o arquivo texto, aliás, aqui para a gente comparar. Voltar aqui, fica melhor. Deixa eu ver, acessar a nossa pastinha. Então, esse aqui, por exemplo, né, é o feedback da geladeira. Ó, comprei a geladeira Fruit Max 450 litros e em menos de 3 meses começou a fazer um ruído constante. Além disso, a porta não veda direito, o que compromete a observação dos alimentos. A assistência técnica demorou muito para dar retorno, ou seja, é um feedback negativo. Ele classificou como negativo. Vamos olhar o próximo. O próximo é referente a uma batedeira. É o feedback de número 2. Não, se eu não me engano, é o feedback de número 10. Aqui eu posso mostrar também. Tem outra informação que eu quero. O arquivo. Meus amores, eu pedi para reprocessar novamente porque a linguagem padrão dele não é em português. Então, se você não passar esse parâmetro aqui, ele pode dar algumas interpretações erradas, né? Do liquidificador, né? Que estava um feedback bem negativo. Antes dessa configuração, ele estava dando como se fosse positivo. Olha só, feedback 5. O liquidificador quebrou a lâmina logo na primeira vez que eu usei para triturar o gelo. Esperava que o modelo com essa potência fosse mais resistente. Ou seja, feedback negativo. Feedback negativo, sem dúvida alguma. Aqui, vamos pegar, por exemplo, esse aqui, ó. Feedback de número 6. Estou impressionado com lava-louça, é silenciosa, cabe bem na cozinha pequena e deixou meus pratos brilhando. Além disso, economizo bastante no dia a dia. Feedback positivo da lava-louça. Beleza? Positivo. Então, olha só, tem alguns feedbacks que são negativos, outros que são positivos. De cara, tem muito mais sentimentos negativos, né? As pessoas não estão muito gostando dos produtos, beleza? Se eu quiser saber a quantidade de feedbacks positivos, posso fazer isso por meio de agrupamento, né? Quantidade de feedbacks analisados. E aqui nós iremos pegar sentimento associado, Value Scout. Então, existem 7 sentimentos negativos e 3 sentimentos positivos. Existem mais sentimentos negativos do que positivos, né? Eu posso até colocar na forma de percentual isso aqui. As pessoas, 70% dos feedbacks estão negativos. Os demais estão positivos. Então, vamos representar essa informação de maneira percentual. Vamos lá? Então, olha só, 70% dos sentimentos são negativos e 30% são positivos, beleza? E eu ainda posso utilizar a análise de texto para detectar o idioma do texto, através de um método chamado Detect Language, beleza? Então vamos criar uma funçãozinha que, dado um determinado texto, ela detecta qual o idioma, beleza? Então AI client.detect language, passando o texto, e aqui vai devolver em uma variável chamada idioma detectado, né? E eu vou retornar o nome da linguagem detectada, a linguagem primária, porque pode ser que detecte vários idiomas, mas sempre vai ter um idioma primário, beleza? Ainda faltam mais algumas pequenas coisinhas, mas vamos discutir agora, beleza? Então aqui você vai passar o dicionário, papapá,
Então, o idioma detectado pode ser que ele detecte vários idiomas, e de fato isso acontece, né? Aí você pode selecionar, por exemplo, o idioma campeão, ou seja, o idioma com maior grau de confiança. Então, por isso que eu estou colocando dentro dessa variável chamada idioma detectado, resultado na posição 0. Primary language.name, beleza? E aqui eu vou retornar o idioma detectado. Caso se acontecer uma exceção, eu vou mostrar a exceção na tela, uma vez que eu estou trabalhando com o recurso, é importante nós realizarmos o tratamento de exceções. E se isso acontecer, vai retornar erro, beleza? E agora sim nós podemos aplicar tranquilamente a função apply. E conforme eu tinha dito, eu vou criar uma coluna chamada idioma. Então agora, se eu quiser visualizar o idioma e o feedback, aí todos os feedbacks estão no idioma em português. Eu posso plenamente pegar o resultado dessa análise aqui e gerar um Excel. Como é que gera um Excel? Aliás, e gerar um arquivo CSV. CSV, que pode ser aberto no Excel, inclusive, feedbacks analisados. Beleza? Vou colocar um print aqui, dizendo arquivo salvo. Olha ele aqui, ó, feedbacks analisados. Aqui são as colunas, né? E aqui o primeiro, o segundo, e assim sucessivamente. Olha só, né? Essa atividade foi simples, mas o objetivo aqui é para que vocês compreendam o poder que esse serviço tem. Tô coletando poucos dados aqui, mas eu poderia trabalhar com milhares de dados. Não importa de onde os dados estão vindo, né? Você consegue fazer análise de sentimento em cima de qualquer texto. Pode ser, por exemplo, um feedback de um eletrodoméstico, como está sendo feito aqui, mas pode ser, por exemplo, um feedback, uma opinião de um leitor em relação a um livro, uma opinião em relação ao partido político e por aí vai, beleza? Então, nós executamos todo esse passo a passo aqui, beleza? Esse arquivo aqui vai estar disponibilizado no GitHub para nós. Neste momento, eu vou excluir, eu recomendo também vocês, os serviços. Uma vez que você deixar o serviço rodando, ele é cobrado, mesmo que você não esteja utilizando ele, beleza? Não precisa mais do serviço, clicou aqui, todos os serviços, ó, exclui o serviço, beleza? Se você deixar, você pode ter custos. E eu espero que você tenha gostado. Desde já, deixe-me saber que essa aula realmente ajudou você. Qualquer dúvida, estou à disposição. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. É uma forma de você agradecer esse conteúdo e saber que eu fiz diferença na sua vida. Um beijo no coração e até mais!